Oi, gente, bem-vindos ao Entre Elas Pod. Hoje nós vamos falar sobre pegada ecológica. Nosso elenco está formado por mim, Bruna, Isabela, Oi! pela Marcele, pela Paola, Oi, pessoal! Oi, pessoal! pela Lara, Lohana e Carol. Oi! O tema de hoje é a pegada ecológica. Você já pensou que a forma como você se alimenta, como se veste, como se desloca e até como se divertem pode deixar marcas no planeta? É isso que a gente vai debater hoje. Mas afinal, vocês sabem o que é pegada ecológica? É tipo uma medida do impacto que a gente causa no planeta. Tipo, o que é exatamente? Tudo que a gente consome, comida, água, energia e também a poluição que a gente gera. Então é como se fosse a marca que a gente deixa na Terra? Exatamente. E isso é igual em todo lugar? Não, muda muito de país para outro, porque depende do consumo da população. Isso varia bastante entre países mais ricos e mais pobres. O tamanho da população também influencia. E quando essa pegada é muito alta? É um sinal de alerta, porque significa que a gente está usando mais recursos do que o planeta consegue repor. Ah, entendi. Por isso, a pegada ecológica ajuda a gente a refletir sobre sustentabilidade e sobre usar os recursos naturais de forma mais consciente no dia a dia. Há alguns anos, há a possibilidade desses recursos ecológicos acabarem? A curto prazo, pode-se perceber aumento das temperaturas, escassez de recursos naturais em algumas regiões e crises hídricas. Porém, se for a longo prazo, estima-se que, se o consumo atual continuar, irá resultar no esgotamento de recursos naturais essenciais, como florestas, água potável e combustíveis fósseis. Os impactos ambientais também podem prejudicar a qualidade de vida das futuras gerações e o equilíbrio dos ecossistemas. Tem algo a mais que a gente faz que impacta o meio ambiente? Sim, e muita gente nem percebe isso. O uso do streaming e das redes sociais também aumenta a pegada ecológica. Sério? Impossível, mas parece algo tão invisível. Pois é, mas por trás disso existem os chamados data centers, são grandes centros de processamento de dados. E o que eles fazem? Então, eles funcionam 24 horas por dia e gastam muita energia elétrica para armazenar, processar e transmitir todas as informações que a gente usa. Mas a indústria de moda também tem impacto nisso? Tem sim, principalmente com o chamado fast fashion ou moda rápida. E o que é isso? Ele é um modelo que incentiva o consumo de roupas baratas e de curta duração. Ah, é tipo comprar roupa toda hora? Sim, e como são peças muito baratas, muita gente compra com mais frequência, mesmo sem precisar. Isso aumenta muito a produção e o descarte. E o que acontece com essas roupas depois? Muitas são usadas poucas vezes, ou porque saem de moda, ou porque têm baixa qualidade, estragam fácil. Aí elas acabam sendo jogadas fora. Isso é super normal. Isso gera muito lixo, né? Nossa, sim, muito lixo têxtil, que muitas vezes nem reciclado vai parar em aterros ou meio ambiente mesmo. E a produção dessas roupas também impacta? Bastante, principalmente pela poluição de água por causa dos produtos químicos que são usados no tecido. Então faz fashion impacta de vários lados, né? Sim, aumenta o desperdício, uso de recursos naturais. E trocar de celular toda hora tem impacto também? Tem sim, e bastante. Isso também aumenta a pegada ecológica. Por quê? Porque produzir celular exige a extração de minerais e consome muita energia também. Além disso, quando a gente descarta, gera lixo eletrônico. E esse lixo é reciclado? Nem sempre, e o problema é que ele é difícil de reciclar e pode causar muita poluição. Mas por que as pessoas trocam tanto de celular? E um dos motivos é a obsolescência programada, quando os aparelhos são feitos para durar menos. Eu acho isso um absurdo. E também tem aquela coisa de status, né? Exato, muita gente troca mesmo sem precisar, só para ter um modelo novo. E o que acontece quando se descarta errado? Os celulares têm metais valiosos, mas quando são jogados de forma incorreta, podem causar impactos ambientais. Então, até isso influencia na pegada ecológica? Sim, é mais um exemplo de como os nossos hábitos de consumo afetam o meio ambiente. Você já parou pra pensar que quando a gente fala do meio ambiente, quase ninguém lembra dos transportes? Verdade, e sendo que eles impactam muito, né? Muito! Tipo, carros e motos são responsáveis por quase 15% das emissões globais.
Caraca, tudo isso? E a maioria usa gasolina e diesel, né? Exato. E esses combustíveis liberam gases poluentes como o dióxido de carbono que contribuem para o aquecimento global. Fora que outros gases também, tipo óxidos de nitrogênio. Sim, que causam problemas respiratórios também, ou seja, afeta o planeta e a nossa saúde. E o pior é que no dia a dia muita gente anda sozinha no carro. Pois é, mais trânsito, mais poluição. Mas aí também entra a responsabilidade das grandes empresas, né? Com certeza. Empresas como Petrobras e a Shell, por exemplo, ainda investem muito em combustíveis fósseis. E também tem as montadoras, tipo a Volkswagen, a Toyota. Sim, que durante muito tempo produziram carros dependentes de gasolina e diesel. Mas, tipo, algumas já estão tentando mudar, né? Investindo em carros elétricos. Aos poucos. A Tesla, por exemplo, já nasceu com essa proposta mais sustentável. Só que ainda não é acessível para todo mundo, né? Exatamente. Por isso que não dá pra jogar toda a culpa só nas pessoas, né? Faz sentido, porque às vezes a pessoa até quer mudar, mas não tem opção. Aí entra o papel das cidades também. Melhorar transportes públicos, criar ciclovias. E incentivar alternativas, tipo bicicleta, andar a pé. Praticamente não causam impactos ambientais. Então, no fim, é tipo um combo: pessoas, empresas e governo. Total. Se cada um fizer sua parte, já ajuda muito. Gente, vocês já pararam pra pensar como o nosso consumo do dia a dia impacta no planeta? Sim, o consumo exagerado de roupas eletrônicas, por exemplo, a gente compra muito mais do que precisa, o que aumenta tanto a extração de recursos naturais quanto a produção de lixo. Também a questão da energia, né? Principalmente quando ela vem de combustíveis fósseis que liberam dióxido de carbono e intensificam o aquecimento global. A alimentação também pesa muito. O consumo de carne, por exemplo, exige grande quantidade de água, terra e energia para a produção. Sem contar os alimentos ultraprocessados, que geram impactos desde a fabricação até o excesso de embalagens descartadas. E o transporte, usar o carro o tempo todo ou viajar de avião contribui bastante para a emissão de gases poluentes. Verdade, e tudo isso se soma ao desmatamento e à expansão urbana, que destroem as áreas naturais e prejudicam os ecossistemas. E ainda tem o problema do lixo, o excesso de embalagens e o descarte incorreto dificultam a reciclagem e aumentam a poluição. No final, tudo está conectado com nossos hábitos, né? Sim, e pequenas mudanças já podem fazer muita diferença, como consumir de forma mais consciente. Gente, quando a gente fala sobre pegada ecológica, parece que tudo depende da gente, né? Tipo, reciclar, economizar água. Sim, parece que a responsabilidade é toda individual. Mas será que é só isso mesmo? Eu acho que não, porque quem produz a maior parte das coisas que a gente consome são as empresas. Exato, e principalmente as grandes empresas, porque elas produzem em grande escala. E muitas vezes o objetivo principal é lucro, não exatamente o meio ambiente. Isso explica porque tem tanta poluição e uso exagerado de recursos naturais. Não tem só isso, né? Tem também essa pressão pra gente consumir o tempo todo. Sim, toda hora lança coisa nova, parece que a gente nunca tem o suficiente. Às vezes os produtos nem duram tanto, o que faz a gente comprar mais ainda. Fora as propagandas, que fazem a gente achar que precisa de coisas que nem precisava antes. Mas também, né, não dá pra dizer que nenhuma empresa faz nada. Verdade, tem algumas que até tentam ser mais sustentáveis. Tipo a Natura, que trabalha com ingredientes naturais e tenta reduzir impactos. E o C6 Bank, que mostra a pegada de carbono dos clientes. Também tem empresas menores que fazem a diferença. Sim, tipos e iniciativas de compostagem, como a Ciclo Orgânico. Ou negócios que incentivam o consumo consciente, como o Muda Meu Mundo. Só que tem um problema, né? Nem tudo que as empresas falam sobre sustentabilidade é real. Às vezes parece mais marketing do que mudança de verdade. E isso acaba confundindo as pessoas também. E o governo entra onde nisso tudo? Ele deveria regular, criar leis, fiscalizar. Incentivar práticas mais sustentáveis também. Mas na prática, nem sempre isso funciona tão bem quanto deveria. Então, no fim, a responsabilidade é compartilhada, né?
Cara, você já reparou como as empresas estão sendo cada vez mais cobradas por suas atitudes com o meio ambiente? Sim, mas por que isso está acontecendo agora? Porque agora os consumidores estão mais conscientes. Eles querem produtos mais sustentáveis e que não prejudiquem tanto o planeta Terra. Mas todas as empresas concordam com isso? Todas. Algumas até discordam dos métodos de certas pesquisas, sabe? Então elas não estão nem aí? Pelo contrário, muitas dizem que estão comprometidas em adotar medidas para combater as mudanças climáticas. E isso faz tanta diferença assim? Faz sim. Essas empresas juntas são responsáveis por cerca de 5% das emissões globais de gases do efeito estufa. Caraca, é bastante. Pois é. E justamente por isso, elas também têm um grande potencial para ajudar a reduzir esse problema.